Está com Cristo Jesus. E em breve o nosso Senhor Jesus, Ele voltará e nos levará para as mansões celestiais que nos foram preparadas antes da fundação do mundo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, Ele entrega um tema para a igreja do Senhor nesta noite: o Deus que faz seus profetas orarem. Os irmãos abram a Bíblia no livro do profeta Jonas, filho de Amitai, capítulo 2. Apenas um único verso leremos neste momento. Jonas, capítulo 2. Eu vou esperar um pouco, eu sei que você vai estar com um pouco de dificuldade. É um livro da coleção dos profetas menores, que fica entre alguns livros pequenos, é difícil de localizar. Jonas, capítulo 2, verso de número 1. Amém? A Bíblia Sagrada nos diz dessa forma: então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Elohim, Deus. Somente vamos dar graças ao nosso Deus. Querido Deus e Santo Pai, eu lhe dou graças, Senhor, por tua palavra. Eu lhe dou graças, Senhor, meu Deus, por este pão que nos é dado nesta noite. Senhor, faça-nos orar através da tua palavra. Em nome de Jesus, move em nosso coração o teu Santo Espírito, Senhor. Que se cumpra totalmente entre nós o propósito da tua palavra, porquanto ela não poderá voltar para ti sem antes cumprir o que ela foi enviada para fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nestes últimos dias, o Espírito Santo de Deus, Ele tem me movido de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente, à oração. E o Espírito Santo de Deus me visitando, o próprio Deus, Ele disse a mim: filho, é chegado o tempo, é chegado o momento aonde eu despertarei dentro do coração dos meus profetas um desejo pela oração. É chegado o momento aonde eu vou mudar a vida de oração dos meus profetas. Eu vou retirar o altar aonde só há cinzas e colocarei dentro do coração dos meus profetas um altar que arde em chamas do fogo do Espírito Santo. Eu quero te dizer algo nesta noite, minha irmã, você é uma profeta de Deus. Meu irmão, você é um profeta de Deus. E como eu sei que nós somos profetas de Deus, se você é uma coluna dentro da sua casa, você é uma profeta e você é um profeta de Deus. Se dentro da tua casa ou no meio da sua família, você é a única pessoa ou a pessoa mais firme em Cristo Jesus, que é responsável por interceder
por sua casa, por sua família, então você é uma profeta, você é um profeta de Deus. Se você é um dos pilares da intercessão dentro da casa de Deus, você é um profeta de Deus. Se você é um pilar de intercessão, de justiça, no seu trabalho, aonde você caminha, você é um profeta de Deus. E é chegado o tempo aonde Deus está nos despertando a uma vida fervorosa de oração. Eu não digo em relação ao aumento do tempo de oração, apesar de que para aqueles que não oram muito, o Espírito está compungindo-lhes a vida abundante de oração. Mas eu digo de uma oração que sobe e alcança o trono de Deus e faz com que Deus ele olhe para a terra, faz com que Deus se debruce nas sacadas dos céus e olhe para homem, para mulher, para menino, para menina, e Deus derrame a sua misericórdia de forma abundante e copiosa sobre a face da terra. O que estou lhe dizendo é que o Espírito Santo de Deus quer produzir em nós uma vida fervorosa e especial de oração, a ponto de que as janelas celestiais sejam abertas sobre a nossa casa e a graça e a misericórdia de Deus desça de forma tão abundante, alcançando cada pessoa da nossa casa, da nossa família, da nossa parentela, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Na Bíblia Sagrada nós aprendemos que sempre quando Deus ele quer fazer algo diferente na nação, Deus ele procura os seus profetas. E quando Deus procura os seus profetas, Deus os toma pela mão direita e os conduz ao lugar da santa oração, ao lugar secreto de oração, de súplicas e de lágrimas na presença de Deus. Quando Deus quis entregar a sua lei a um povo rebelde, murmurador e desobediente, para não os destruir, mas para preservar a promessa que ele havia feito a Abraão, a Isaque e Jacó, Deus procurou Moisés. Moisés passou 40 dias no alto de um monte, e a Bíblia Sagrada diz que aquele monte sacudia, fumegava, havia relâmpagos, sons altíssimos de trovões. E quando Moisés desceu do monte, Moisés desceu com as tábuas da lei, ele desceu com o poder de Deus, o seu rosto brilhava, e do alto do monte ele trouxe Deus para o povo que estava ao pé do monte. Deus vai tomar pessoas aqui de uma forma tão poderosa por meio da oração. Você vai entrar no seu quarto de oração de um jeito, mas você vai sair de um jeito totalmente diferente. Assim como aquelas pessoas olharam para o rosto de Moisés e ficaram com medo, não conseguiam fixar os olhos no rosto de Moisés, porque o seu rosto estava transfigurado com a glória de Deus. Deus também derramará sua glória sobre o rosto de pessoas aqui. Deus vai transfigurar completamente a vida dos seus profetas, os fazendo resplandecer como luz no meio das trevas. Quando Deus também quis libertar o seu povo da idolatria motivada por Jezabel e Acabe, Deus foi atrás do seu profeta, Deus procurou o seu profeta. Elias foi o profeta procurado por Deus, e Deus levou Elias à oração. Quando Elias sobe ao Monte Carmelo, Elias ele organiza as pedras do altar, ele conserta o altar de Deus, ele coloca os sacrifícios sobre o altar. E o que Elias faz? Elias ele olha para os céus e ele começa a orar. E quando ele ora, fogo do céu
cai sobre o holocausto, e toda a nação ali reunida pôde saber que naquele dia Deus ainda estava vivo, que Deus ainda governava o seu povo. Através dos seus profetas, através de mim e através de você, pessoas vão ficar sabendo que Deus ainda existe, que Deus ainda é real, que Deus ainda cura, que Deus ainda liberta, que Deus tira do tráfico, da prostituição, do pecado e da perdição, que Deus ainda transforma vidas, que Deus contempla o ser humano e tem misericórdia dele. Através da vida de seus profetas, Deus derramará dos céus fogo sobre o seu altar na sua santa igreja, e o povo do Senhor ficará sabendo que Deus está presente na terra. Quando Jerusalém estava cercada pelos exércitos de Nabucodonosor, quando as casas, os palácios reais haviam sido derribados e usados como escoramento nas muralhas para proteger, uma tentativa de proteger a cidade contra os caldeus, o profeta Jeremias estava com as mãos algemadas, ele estava com seus pés algemados, ele estava com a corrente no seu pescoço e ele estava no pátio da guarda, quando de repente ele ouve a voz de Deus lhe falar: Jeremias, invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que tu não sabes. A esta cidade destruída, eis que eu trarei a ela saúde, cura e transbordante paz. E Jerusalém me servirá de louvor, glória e motivo de alegria. Através da vida do profeta Jeremias, Deus estava prometendo esperança a um povo que estava acabado. Através dos seus profetas que oram, Deus vai trazer esperança para esta terra. Deus vai trazer esperança para lares destruídos, para cidades arrasadas pelo crime, pela violência. Deus vai trazer esperança para países, para povos e nações inteiras, através dos seus profetas que oram. Agora deixa eu ver se eu não estou louco. Tem mais alguém aqui que está sentindo esse incentivo do Espírito Santo à vida de oração, ou eu estou sozinho? Tem alguém aqui que o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração? Dobre agora os seus joelhos, abra sua boca e comece a clamar, comece a falar com Deus. Troca o CD da sua oração, comece a esmurrar com maior força a porta do gabinete de Deus, porque Ele não vai resistir, e Ele vai inclinar os seus ouvidos, vai lhe atender e vai trazer resposta e salvação para a sua casa, para a sua vida, família, lar, cidade, estado. Oh, irmão, eu sei que assim como o Espírito de Jesus está me compungindo a oração, eu sei que o Espírito de Jesus também está fazendo o mesmo com você. Eu sei que o Espírito de Jesus também está fazendo o mesmo com seus profetas ao redor deste mundo. O profeta Jonas é um exemplo de um profeta que Deus queria o conduzir à oração. E quando Jonas é conduzido à oração, por intermédio dele, Deus transforma toda uma nação. Deus muda o destino de toda uma população, de uma cidade até então ímpia. Capítulo 3, no verso número 3, a Bíblia Sagrada diz que quando Jonas ele parte para Nínive, aí a Bíblia nos dá uma descrição da cidade. A Bíblia diz que Nínive era uma grande cidade
e cuja extensão levava-se quantos dias para percorrer? 3 dias para percorrer. No verso 4, a Bíblia diz assim: Jonas entrou na cidade e caminhou por ela por um dia inteiro. Jonas, ele não precisou percorrer toda a cidade, ele percorre a cidade por um dia, sobrou ainda 2 dias para que ele completasse toda a cidade. Mas o Deus que ouve a oração de seu profeta, o Deus que renova os seus profetas, o Deus que derrama uma unção superabundante sobre os seus profetas, é um Deus que concede uma capacitação incrível e inexplicável. Porque aquela cidade de Nínive, com mais de 120 mil pessoas, se converteu com apenas um dia de pregação de Jonas. Não havia YouTube para Jonas colocar as suas pregações, não havia redes sociais para Jonas fazer live e transmitir a sua mensagem ao povo. Mas Deus muito pode fazer através da vida de um homem e de uma mulher que oram a Ele. Às vezes nós falamos assim: está muito difícil pregar a palavra. Às vezes não é que está difícil pregar a palavra para o povo, é porque o fio do machado está embotado. E aí nós precisamos botar muita força para cortar a árvore, e o fio do machado está embotado, está cego, e nós estamos dizendo: essa árvore está dura demais, e o Espírito Santo de Deus está falando suavemente ao meu ouvido, ao seu ouvido nesta noite, dizendo: vai afiar o fio do machado no quarto de oração. Não é que está difícil pregar a palavra, mas os profetas de Deus não têm tido a vida de oração que Deus deseja que eles tivessem. Não é que está difícil ganhar a nossa família para Jesus, não é que está difícil trazer a nossa parentela para Jesus, ou pregar a palavra de Jesus na cidade, ou no Brasil, ou em outras nações. O que está difícil é que a nossa vida de oração, ela tem se tornado automática. E é incrível como pessoas podem passar horas e horas de oração sem contudo mover o coração de Deus. É incrível como homens e mulheres podem passar horas e horas na oração sem incomodarem o trono de Deus. Como aquela viúva da parábola que Jesus contou aos seus discípulos, que ela importunou o juiz ímpio. O que Jesus está dizendo a nós aqui nesta noite? Não é que a quantidade de tempo que nós oramos não importa para Deus. Quanto mais tempo, melhor. Mas o que Deus ele está nos dizendo é que tem que haver uma conexão certa entre nós e o céu, entre o plano de Deus e a nossa vida. Tem que haver uma conexão certa entre as palavras que saem da minha boca e o trono de Deus, entre o Espírito e o incensário que eu coloco no incensário de ouro, para que o Espírito leve até diante de Deus. Você vai encontrar pessoas que oram, mas o inferno nada teme. Pessoas que oram, mas os demônios não estremecem. Pessoas que oram e os demônios se assentam para ver a beleza de suas palavras. Mas há homens e mulheres que oram e o inferno estremece. O inferno estremece, os demônios ficam desesperados, porque as palavras que estão na boca daquelas pessoas são palavras do Espírito Santo. Elas estão orando com óleo, elas estão orando com azeite, com fervor, com poder de Deus, com autoridade. Elas não estão orando como os escribas, como os fariseus, que pensavam que pelo seu muito falar Deus os ouviria.
que pensavam que pela automação da sua oração Deus iria responder. Não. São profetas, homens e mulheres que rasgam o seu coração diante de Deus. São homens e mulheres que chegam diante de Deus, como o salmista Davi, e dizem: Senhor, estou desesperado, abre os teus olhos e vê. Senhor, rasga os céus do Oriente ao Ocidente e desce. São pessoas que oram a Deus com tanta força, que eles creem que as suas palavras são as palavras de Deus. Josué, quando ele estava na batalha de Gibeão, ele olha para os céus. A Bíblia diz que Josué, ele clamou ao Senhor. Só que quando você olha, você não vê Josué dizendo: ó Deus, faz o sol parar, faz a lua parar. Não. Ele ora a Deus, e o conteúdo da sua oração é: sol, detente, lua, fique parada. E a Bíblia diz que a sua oração foi respondida por Deus. Por quê? Porque Josué orava como quem tinha o poder do Espírito Santo em sua vida. Como conhecemos um profeta ou uma profeta que possui a unção de Deus em suas vidas? Pela oração que eles fazem. Não é por suas pregações, não é por seus louvores, não é pelos dons que eles exercem, mas é pela oração que fazem. É pela oração que fazem. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer oração em público. Tem dificuldade de orar em público, de interceder. E isso não é bom, irmãos. Isso não é bom de maneira nenhuma. Porque imagine se todos nós estivéssemos em apuros e só houvesse você de profeta e o povo olhasse para ti, olhasse e falasse assim: agora você vai ter que orar, você vai ter que invocar o nome de Deus agora, porque é agora ou nada. E Deus olhasse para você e dissesse assim: cadê? Eu quero ouvir sua oração para ver se eu vou agir. E aí? O que você faria? O que você faria? O que você faria se você estivesse na situação de Moisés? À frente está o mar vermelho, atrás está o povo murmurando e pegando em pedras para apedrejá-lo. Logo atrás também está o exército furioso de Faraó. E Moisés só tem uma vara na mão. Mas Moisés, o profeta Moisés, ele tinha algo que nós precisamos ter. Ele tinha vida fervorosa de oração com Deus. Deus, através de Jonas, salvou toda a cidade de Nínive. Nínive se tornaria 50 anos depois desse relato aqui do livro de Jonas, se tornaria a capital da Síria, governada por Senaqueribe, que posteriormente iria sitiar as cidades de Judá. Ou seja, Jonas enviado por Deus para pregar na pior cidade da face da terra, uma cidade cheia de violência. Sacrificavam crianças, violentavam mulheres, faziam pirâmides de cabeça de pessoas, esfolavam pessoas vivas, faziam todo tipo de atrocidade. Não tinha lei, não tinha princípios. Nínive era uma cidade terrível, uma cidade idólatra, cada uma adorava um Deus diferente. Mas quando um homem, um profeta, cheio do Espírito Santo de Deus, que aprendeu que sem orar da forma como Deus quer, não tem como ter vida no ambiente. Quando esse profeta chega, Deus entra com providência.
Você, minha irmã, você, meu irmão, que tem orado, apresentado a Deus a tua casa, eu quero lhe perguntar: a tua casa é pior do que Nínive? Você que tem apresentado a sua família e você tem dito para Deus: Deus, está muito difícil. Você que tem se sentido desanimado e desanimado em orar, eu quero lhe perguntar uma coisa: os teus filhos são piores do que os 120 mil habitantes de Nínive? O teu esposo é pior do que os 120 mil habitantes de Nínive? A tua esposa é pior do que os 120 mil habitantes de Nínive? Deus está te conduzindo à oração. Deus está te conduzindo à oração, querido. Nínive levava 3 dias para ir de uma ponta a outra. Jonas caminhou um dia e Deus desceu um poder salvador sobre a cidade. Quando a medida das suas orações estiverem completas e Deus se agradar delas, antes que você entre pela porta da sala e saia na cozinha, Deus já terá entrado com providência em toda a sua casa. Antes que nós saiamos deste bairro e vamos para o outro, Deus já terá tomado toda essa cidade de Guanambi através dos seus profetas que estão orando, através dos seus profetas que estão buscando a face de Deus. Oh, irmãos, quando Deus visita o profeta Jonas, filho de Amitai, que residia aonde era a Galileia dos tempos de Jesus, Deus, no capítulo 1, Deus ele diz para Jonas: Jonas, está aqui a mensagem, está aqui o que você deve fazer e está aqui a direção: Nínive, vá. Jonas ele sai do interior de Israel, ele vai para Jope. Lá em Jope, Jonas ele procura algum navio e ele encontra um navio pronto. No verso número 3, Jonas encontrou um navio pronto que iria zarpar para Tarsis. Veja, ele pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Tarsis ficava no extremo, ficava onde hoje é a Espanha, mais de 4.000 quilômetros de distância. Já Nínive ficava a cerca de 800 quilômetros de onde Jonas estava. Era mais fácil ele ir para Nínive do que ele ir para Tarsis. Quando Jonas ele desce para Jope, irmão, Jonas ele não entrou lá no site para ver se tinha uma passagem ou uma vaga no navio para ele ir para Tarsis. Não, é tudo no improviso. Ele ouve a voz de Deus e aí ele diz para Deus: eu sei que tu és misericordioso, eu sei que tu és bondoso, mas aquela cidade só tem gente ruim, eu não vou pregar nada naquela cidade, eu quero que aquela cidade se exploda. Aí ele pega a sua bolsa, ele pega a sua mochila e ele desce para Jope. Quando ele chega em Jope, olha lá um navio pronto. Jonas chega e pergunta: tem espaço? Oh, se tem espaço. Quanto é a passagem? Irmão, veja, ele tinha a quantia certinha da passagem, deu tudo certo. Ele entra no navio, o navio recolhe a âncora, levanta o leme e o navio vai se afastando de Jope em direção a Tarsis, na direção contrária de onde Deus queria mandar o seu profeta. Jonas até aqui é um homem, é um profeta que resiste em orar, porque se ele entrasse em oração, se ele entrasse no lugar secreto, o seu coração seria dominado pelo Espírito Santo de Deus, como acontece no capítulo 2. Mas o seu coração é rebelde, e ele vai na direção contrária e ele encontra tudo favorável. Escute uma coisa e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Um homem e uma mulher que são rebeldes a Deus, eles podem prosperar por um pouco de tempo e nada mais.
O erro das pessoas é pensarem que se hoje elas forem rebeldes a Deus, hoje mesmo o céu vai despencar e tudo vai começar a dar errado na sua vida. Não é assim que funciona. Um homem e uma mulher conseguem prosperar talvez por alguns dias, alguns meses ou alguns anos fora da presença de Deus. É, irmão Danilo? Sim. Saul prosperou 40 anos fora da presença de Deus. Davi prosperou mais de 20 anos fora da presença de Deus. Porque quando ele peca com Batseba, cerca de 1 ano, o profeta Natan chega, entrega a mensagem, ele se arrepende, mas passa ainda 20 anos com ele sentado no trono, bem confortável. Não aconteceu nada. Mas depois a coisa começa a cair, a espada come solta dentro da casa dele. Sem Deus, você pode arrumar um bom emprego e prosperar por um pouco de tempo. Sem Deus, você pode arrumar uma esposa maravilhosa por um pouco de tempo. Sem Deus, você pode arrumar um esposo maravilhoso dos sonhos por um pouco de tempo. Sem Deus, você pode ter saúde, você pode ter vida, você pode passar no vestibular, você pode conseguir conquistar os seus sonhos, você pode fazer muitas coisas sem Deus. Mas escute uma coisa: assim como a erva, ela cresce e viceja pela manhã, mas ao entardecer as suas folhas já murcharam, a sua flor já caiu e ela é arrancada e lançada no forno. Assim será com o homem e com a mulher rebeldes ao Senhor. Deus está falando para profetas que são rebeldes, profetas que não querem orar. Você olha para Deus e diz assim: eu não vou orar. Tudo bem, mas Deus vai te fazer orar. Você olha para Deus e diz assim: eu não vou fazer isso, coisa nenhuma. Deus olha para você e diz: vamos ver até onde vai essa sua dureza. Você diz para Deus: eu não quero compromisso com o Senhor agora, eu não quero te buscar agora, eu não quero abandonar os meus pecados agora, eu não quero virar as costas para as coisas do mundo agora. E aí Deus, ele olha para você e diz: vamos ver até onde vai o teu agora. Porque quando Jonas ele está lá naquele navio, ele vê que o céu se forma, o que ele faz? Ele vai para o porão do navio, vai chover, ele vai para o porão do navio, ele pega o seu travesseiro, ele coloca a sua cabeça, e a Bíblia diz que se levanta uma grande tempestade sobre aquele mar. Quando se levanta uma grande tempestade sobre aquele mar, veja, meus irmãos, pelo texto sagrado, como Deus queria que Jonas orasse. Versículo de número 6, a Bíblia Sagrada diz que o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. O capitão Jesus está falando conosco aqui nesta noite. Veja, meus irmãos, que a palavra de Deus não coloca informações inúteis e desnecessárias. Quem fala com Jonas é o capitão do navio. Quem está falando conosco é o capitão Jesus, que está falando conosco aqui nesta noite. E Jesus está falando para os profetas que não querem orar. Jesus está perguntando: como consegue ficar dormindo numa hora dessas? O pecado de Nínive só aumenta. As pessoas deste navio estão a ponto de morrer por tua causa, e tu estás dormindo. Levanta-te agora mesmo e começa a clamar ao teu Deus. Deus está falando conosco aqui. Eu sei, meus irmãos, que este tema é um tema muito desconfortável para pessoas. Tem gente que não gosta de ouvir falar de oração, mas o Espírito Santo de Jesus está nos falando: levanta-te agora mesmo e comece a clamar ao teu Deus. Comece a clamar ao Senhor, porque através de ti Deus quer salvar a Nínive. Através de ti Deus quer trazer restauração. Deus quer
quer trazer cura, quer trazer libertação, quer trazer transformação, quer trazer esperança através de ti. Deus quer trazer dezenas e dezenas de ações maravilhosas provenientes do seu amor. E quando nós não oramos, Deus traz tempestades. Deus traz tempestades. Traz tempestades para nos colocar no lugar da oração. É interessante que quando você ora, o diabo ele traz tempestade. Lembra? Quando Jesus estava indo para Gadara, os demônios dos gadarenos se levantaram, turbilharam aquele mar, agitaram o vento nos céus, tudo para destruir o barco, para eles não chegarem em Gadara. Os demônios, porque Jesus estava no barco. Eles chegaram do outro lado. Jonas é um homem, ele não quer orar. Então aqui é o contrário. Aqui não é o demônio que está fazendo algo, é o próprio Deus que está agindo para colocá-lo no devido lugar. Quando nós não queremos fazer exatamente o que Deus quer que a gente faça, Deus ele levanta tempestades no alto mar. Deus ele traz o turbilhão das águas sobre as nossas vidas, tudo para nos colocar no devido lugar, para nos tirar do comodismo. Que você não seja o profeta Jonas do capítulo 1 e também do capítulo 3. Que você seja um profeta, uma profeta que ora ao Senhor, para que Deus não precise te colocar a força no lugar da oração. Oh, meus irmãos, teve um homem, e esse homem, ele orava ao Senhor, ele orando ao Senhor. A sua esposa pega as malas, foi embora. O seu filho ficou doente, ele perdeu o seu emprego. A conta de dívida do aluguel chegou. Ele entrou no seu quarto, ele dobrou os joelhos, ele começou a perguntar a Deus o porquê disso tudo. E Deus abriu os céus dentro do quarto daquele homem, e ele pôde vislumbrar vidas e mais vidas, pessoas e mais pessoas, crianças, homens e mulheres, grandes e pequenos, de todas as etnias. E ele perguntou: Deus, o que é isto? E Deus disse para ele: tudo que você está passando é porque eu estou te levantando como um profeta, quem eu quero usar. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem pessoas aqui que você está passando um momento muito difícil. Você está carregando um fardo, e você tem orado, e o Espírito Santo de Deus está dizendo: não pense que você é como Jonas. Jonas eu trouxe tempestade porque ele não queria orar, mas a ti eu estou lhe capacitando, eu estou lhe preparando, porque há vidas que eu quero agarrar com as minhas mãos através das tuas orações. Irmão, para não demorar, já estou terminando. A Bíblia diz que Jonas é lançado ao mar, e um grande peixe engole Jonas. Quantos dias Jonas passou dentro do ventre do peixe? 3 dias. Mas ele só foi orar no último dia. 3 dias ele só foi orar no último dia, resistindo. Ele estava batendo o pé: vamos ver, eu não vou. Ele já tinha perdido tudo, ele já estava dentro do ventre do peixe. Passou um dia, uma noite: não vou fazer a vontade de Deus. Passou 2 dias: eu não vou fazer a vontade de Deus. No 3º dia, no final daquela noite, irmãos, o profeta Jonas ele cede ao Senhor. Ele cede. Não há como o homem resistir quando Deus quer que ele ore.
Você pode permanecer na sua vida de falta de oração, escassa de oração por algum tempo, mas escute uma coisa: Deus, Ele vai te colocar no seu devido lugar, Ele vai te colocar no ar. Então não pense assim. Talvez você pense: irmão, então está tudo bem quando eu estiver lá dentro do ventre do peixe, e quando eu sentir que eu já perdi todas as esperanças, então vou orar e Deus, Ele vai responder. Mas não há como padronizar uma resposta de Deus. Eu quero ler com vocês, para que nós possamos entender o que o Senhor quer nos dizer. Êxodo 33, 19. Êxodo 33, 19. E o Senhor orientou: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, e diante de ti proclamarei o meu nome, e Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidi ter misericórdia, terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. Não há como eu padronizar algo aqui. Por quê? Porque na vida você pode ser Saul ou você pode ser Davi. Saul pecou, Deus, pau, está fora. Davi pecou, Deus enviou Natã para corrigi-lo e restaurá-lo. Na vida você pode ser o Judas ou você pode ser o Pedro. O Judas que traz Jesus e se enforca e vai para o inferno, ou o Pedro que negou Jesus e foi restaurado e se tornou apóstolo. Não há como nós padronizarmos. Não existe um plano perfeito dentro da desobediência. Não existe. Eu não posso dizer: eu vou desobedecer a Deus, mas quando chegar a tal momento, eu tenho certeza que Ele vai esperar que eu me arrependa e que eu retorne a Ele, e Ele vai me receber de braços abertos. Pode ser, mas também não pode ser. É um risco que vale a minha vida no inferno. Jonas poderia ter morrido ao ser lançado nas águas. Ele poderia, mas não foi. Ele poderia ter morrido no primeiro dia no ventre do peixe, mas não foi. Não há como padronizar algo. Eu posso ser o Jonas que vai morrer nas águas por causa da minha desobediência, ou você pode ser o Jonas que vai morrer no ventre do peixe por causa da sua desobediência. Não há como padronizar aqui. Porque aí Jonas, ele passa o primeiro dia, ele não ora. Passa o segundo dia, ele não ora. Passa o terceiro dia. Quando chega na terceira noite do terceiro dia, a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jonas, ele relata, Jonas 2, verso 7. Veja isso aqui. Leia comigo. Eis que quando minha vida já se ia apagando. Veja só. Ele resiste até o último momento. Então, quando ele começa a perder fôlego, quando o oxigênio dentro do ventre daquele grande peixe começa a acabar, ele diz: eu me lembrei de ti, Yahvé, e a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Ele só faz oração quando ele está prestes para morrer. Prestes. Quando ele está prestes a desmaiar. Porque antes de morrer, ele ia desmaiar. Ele ia perder a consciência. O inconsciente não tem como orar. Antes, ali naquele espaço que separava ele e o Sheol, ele lembra de Deus, ele começa a orar ao Senhor, ele começa a buscar a face de Deus. E Deus está falando para pessoas aqui: você, mulher profeta de Deus, você, homem profeta de Deus, entre em acordo com o Senhor no caminho, entre em aliança com Deus no caminho. É tempo de nós orarmos ao Senhor, é tempo de nós enchermos a medida exigida por Deus de oração, é tempo de nós orarmos ao Senhor. Você que não tem orado nada, você que não tem buscado ao Senhor, tem tido uma vida negligente de oração, você não tem compromisso com a oração, você não tem nem palavras nas orações.
E uma oração de 5 minutos, você tem muita coisa para falar, mas uma oração que passa 30 minutos, pronto, já acabou. Não sabe nem mais o que fala. Você que as madrugadas têm se tornado pesadas nas suas pálpebras, seus olhos estão tão pesados pelas madrugadas que você não ora mais. Escute uma coisa: o Senhor, Ele vai tratar contigo. Não espere chegar nessa situação, não espere chegar neste ponto, não espere chegar neste nível, mas em nome de Jesus, clame ao Senhor seu Deus, busque ao Senhor seu Deus. Busque ao Senhor seu Deus, porque Deus, Ele quer te usar, irmã. Deus, Ele quer te usar, irmão. Deus, Ele quer derramar o seu divino poder sobre a sua vida. Deus tem pressa para trabalhar na sua casa, na sua família. Deus tem pressa, irmão, para trabalhar nesta cidade de Guanambi. Sabe o que falta nessa cidade de Guanambi? Não é mais igreja. Tem igreja em toda esquina. Mas o que falta são profetas de Deus. Imagine o tamanho, o terremoto que os profetas de Deus orando simultaneamente não poderão causar nesta cidade. Um profeta orando lá, o outro acolá, profetas de Deus em todos os cantos, com joelhos no chão, clamando ao Senhor, e Deus derramando poderosamente o seu Espírito sobre a cidade, salvando todo um povo, toda uma cidade, irmão. Olha o que Deus, Ele pode fazer. Deus estava nos falando nesta noite: você, minha irmã, você, meu irmão, que recebeu missão da parte de Deus, se coloque antes que chegue a tempestade. Antes que chegue a tempestade. Antes que chegue a tempestade. Lembre-se do Senhor agora. Veja, irmão, quando Jonas estava dentro daquele peixe, ele nem se lembrava de Deus. Eu não sei o que ele pensava. Eu não sei nem o que Jonas falava. Talvez com ele mesmo, não sei. Mas ele só foi se lembrar de Deus no último momento. No último momento se lembrou de Deus. Antes que ele cruzasse a porta que separa a vida da morte, antes que o cordão de prata se arrebentasse, antes que o cântaro se quebrasse junto à fonte e a roda junto ao poço, ele se lembrou de Deus, ele se lembrou do Senhor. E quantos, meus irmãos, só se lembram de Deus quando eles abrem os olhos, eles enxergam seus corpos lá no chão estirado? Ou eles olham e eles abrem os olhos e enxergam o seu corpo estirado numa maca, e aí eles perguntam: aonde é que eu estou? Deus, para de brincadeira. Deus, o que é isso? Eu estou sonhando? E chegam as hortes demoníacas para o arrastar para o Sheol, para o arrastar para longe de Deus, o arrastar para longe do Deus que eles não quiseram buscar nem fazer a sua vontade. Você é um profeta de Deus, você é uma profeta de Deus, então você não pode brincar com o Senhor. Você foi escolhida por Deus, você foi escolhido por Deus. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus, porque nós vamos entrar em oração. A pastora, ela vai dirigir essa oração, dar continuidade. Nós vamos orar ao Senhor. Não pense, não deixe com que Satanás coloque no seu coração a ideia de que se Jonas teve uma segunda chance, você também vai ter uma segunda chance. Se Jonas teve a oportunidade no último momento ele orar e Deus responder e tirá-lo do ventre do peixe, você também terá. Não deixe. Não deixe com que Satanás coloque isso no seu coração. Não deixe. Nós vamos orar. Nós vamos buscar a face do Senhor Jesus.